Olá, eu sou Ana Maria Seda Pompeu, sou professora de grego clássico do Departamento de Letras Estrangeiras do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará. Sou professora também do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPG Letras, como professora permanente e como colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, ambos do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará. Estou aqui no canal da revista Entrelaces, do PPG Letras, a convite para apresentar o meu atual projeto de pesquisa, que se chama As Mulheres de Aristófanes, Lisístrata, Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres. Na verdade, já estamos na terceira fase do projeto. É um projeto que dura na verdade, ele iniciou no final de 2017. Então, o que nós estamos apresentando aqui, né, já tem alguns resultados da primeira fase, segunda fase, e na nossa terceira fase nós pretendemos concluir esse projeto. As Mulheres de Aristófanes, Lisístrata, Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres, na verdade, aborda o feminino na comédia de Aristófanes, que é um importante registro da vida na Atenas dos séculos V e IV a.C. É de grande interesse a todos os estudiosos do mundo antigo. O estudo das três comédias femininas do poeta possibilitará uma visão mais objetiva do tema através do tempo, pois Lisístrata e Tesmoforiantes são de 411 a.C., e a Assembleia de Mulheres já é de 399 a.C., no século IV, e após o final da Guerra do Peloponeso. A pesquisa tem como objetivo principal reconhecer a mulher como protagonista nas três comédias de Aristófanes, identificando a voz feminina do poeta cômico e analisando sua evolução, especialmente pela tradução de Assembleia de Mulheres, como conclusão tradutória da trilogia feminina de Aristófanes. Pois, na verdade, já traduzimos Lisístrata, que foi publicada em 1998 e em 2010, e Tesmoforiante, publicada em 2015. A pesquisa tem como objetivos específicos reconhecer o ambiente da Guerra do Peloponeso, com suas consequências nas duas primeiras peças e a ausência da guerra na terceira peça. E, na verdade, descrever também a composição e participação coral, observando a sua evolução nas três peças estudadas. A Assembleia de Mulheres já é de 393, 392 a.C., do quarto século, é a 10ª peça que nos chegou de Aristófanes. E ele é o único comediógrafo da comédia antiga grega que nos deixou textos completos. São 11 comédias das aproximadamente 40 que teria composto. É, no entanto, a primeira do século IV a.C., a Assembleia de Mulheres, e apresenta modificações formais importantes em relação às comédias do século V a.C., fazendo uma transição para a comédia intermediária ou média grega. As principais mudanças se dão na participação do coro, que, apesar de dar nome à peça, ecclesiasos, em grego, que são as mulheres que se reúnem em assembleia, tem uma substancial redução nas intervenções, né? O coro tem essa substancial redução nas intervenções. É a primeira peça que não traz a parábase. A parábase é um longo interlúdio coral em que o poeta, através do coro, se dirigia ao público do teatro ateniense, aconselhando, censurando, fazendo o próprio elogio em relação aos concorrentes e pedindo o voto, pois se tratava de um concurso de comédias no Festival de Dionísio. O coro se dirigia aos atenienses em nome do poeta, nas comédias de primeira fase, que são as que nós temos, a Carnense, Cavaleiros, Nuvens, Vespas e Paz. Ou em seu próprio nome, né? O coro se dirigia em seu próprio nome nas comédias da segunda fase, que são Aves, Lisístrata,
Tesmoforiantes e Ram. O enredo dessa peça, Assembleia de Mulheres, que é a peça de que nós estamos falando, já que é a que nos interessa atualmente, pois é a que realmente nós estamos traduzindo, concluindo a tradução, o enredo dessa peça é o seguinte: Praxágoras, a protagonista da peça, havia combinado com as outras mulheres em festival feminino, chamado Cirus, que elas conseguiriam barbas postiças, as roupas de seus maridos e tentariam tomar um pouco mais de sol para ficarem menos brancas, parecerem mais com homens. Enfim, elas deveriam se disfarçar de homens para participar da Assembleia Popular, a eclesia, né? Que era interdita às mulheres. Lá elas proporiam entregar o governo da cidade para as mulheres e votariam pela aprovação da proposta. Tudo corre de acordo com o que combinaram. E elas promovem uma verdadeira comunhão de bens entre todos os cidadãos de Atenas. A comunhão, no entanto, atinge também a família, pois não haverá mais mulheres e filhos para cada cidadão individualmente, mas para todos. As mulheres serão comuns a todos os homens. Haverá prioridade para os feios e as feias sobre os belos nas questões sexuais. Não haverá reconhecimento dos pais pelos filhos. As crianças julgarão seus pais, todos os homens que tiverem idade para isso, ou todas as mulheres também. Né? Também não haverá mais questões judiciais, pois ninguém terá necessidade de contrair dívidas ou de roubar, já que tudo é comum a todos. O livro quinto da República de Platão reproduz quase exatamente algumas ideias ridicularizadas na Assembleia de Mulheres, a comunidade de bens, de mulheres e filhos. A indicação de que Platão possa estar se referindo ao texto de Aristófanes aparece na introdução desse tema, em que ele faz um comentário sobre o ridículo. Sócrates afirma que, depois de delimitar o papel dos homens, tratará do das mulheres. Ele utiliza as expressões drama andreion e drama gnaikeion, 451b da República, livro quinto. E ao prescrever que a educação da mulher deverá ser semelhante à do homem, para que possam executar as mesmas tarefas, diz que talvez o que afirmou pareça ridículo e contrário aos costumes, em grego, geloia paratoetos, mas conclui que não devem temer a troça dos gracejadores, da tonton escômata, sobre tão grandes mudanças referentes aos exercícios de ginásticas, à música, ao porte de armas e à condução de cavalo. Observamos, entretanto, que todo esse cenário de revolução já estava presente nas outras duas comédias femininas de Aristófanes, de 411 a.C. Na Lisístrata, as mulheres são representadas como verdadeiras guerreiras. Lampito, que é a líder espartana, justifica sua boa forma física com a ginástica. Os velhos do coro dizem que as mulheres montam, numa referência obscena, muito melhor do que os homens, e exemplificam com as amazonas, guerreiras ferozes. As mulheres vencem os guarda-citas numa luta corporal. Lisístrata afirma que, mesmo sendo mulher, é inteligente. Em Tesmoforiantes, há a discussão do gênero biológico e literário. O poeta trágico Agatão diz que se veste de mulher para compor uma peça feminina, drama gnaikeion. As duas comédias afirmam que as mulheres são aptas para participarem do governo da cidade. Com a tradução de Assembleia de Mulheres, concluiremos a trilogia cômica de Aristóteles, já tendo traduzido as outras duas comédias, Lisístratas e Tesmoforiantes. Em português, temos duas traduções mais difundidas da peça, que é essa peça de que nós estamos falando, a Assembleia de Mulheres. Uma é portuguesa, de Maria de Fátima Souza e Silva, As Mulheres no Parlamento, e outra brasileira, de Mário da Gama Cury, A Revolução das Mulheres. Ambas são edições de 1988. A primeira edição da tradução de Mário da Gama Cury é de 1964.
A tradução brasileira, apesar de fluente, ela contém cortes, significativas alterações no final da peça, comprometendo sua interpretação. Os 18 versos iniciais do monólogo de Praxágoras foram cortados da tradução de Maria Mancuri, que traduz Praxágoras por Valentina. Trata-se de uma apologia à lamparina, como uma confidente dos segredos femininos, sejam eles amorosos ou de depilação, que era feita com as chamas da lamparina, ou do assalto, né, à despensa, em vez da geladeira de hoje, especialmente pelo vinho. Aqui as mulheres na comédia são extremamente apegadas. Os nossos objetivos, o principal, né, nessa nossa pesquisa, é reconhecer a mulher como protagonista das comédias, do Lisístrata, Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres de Aristófanes, identificando a voz feminina do poeta cômico e analisando sua evolução, especialmente pela tradução de Assembleia de Mulheres, como conclusão tradutória da trilogia feminina de Aristófanes. Outro objetivo também é reconhecer o ambiente de guerra, ou da Guerra do Peloponeso, com suas consequências nas duas primeiras peças e a ausência da guerra na terceira peça. Também descrever a composição e participação coral, né, observando a sua evolução nas 3 peças estudadas. Esses são os nossos objetivos. A nossa metodologia é a seguinte: nós vamos partir da releitura da peça Lisístrata, já estudada em nossa dissertação de mestrado e na tese de doutorado, já revista e publicada 2 vezes, primeiro pela editorial Conissu, em 1998, e pela editora Edra, em 2010, ambas em São Paulo, e da releitura de Tesmoforiantes, traduzida em 2001, em consonância, mais publicada em 2015, né? Em consonância com Lisístrata, pela proximidade temporal e temática. Ela foi revista e publicada em 2015 pela editora Substância, de Fortaleza, também estudadas por nós na tese de doutorado, que analisa cada uma das 11 peças de Aristófanes, traçando as semelhanças encontradas nelas e nos diálogos de Platão, em que se refere à justiça na cidade, e da pesquisa sobre o estabelecimento de uma poética da comédia através do próprio Aristófanes, no estudo da peça Acarnenses, consideradas por nós, em consonância com a maioria dos estudiosos da peça, como um paradigma da comédia antiga realizadas no estágio pós-doutoral. Está sendo feita a tradução da peça Assembleia de Mulheres, com o grupo de estudos da comédia aristofânica, GECA, que coordeno desde 2010. A bibliografia já estabelecida durante nossa pesquisa se junta aos novos estudos publicados em artigos científicos e livros, indicados nas referências bibliográficas. A análise das peças de Aristófanes, em ordem cronológica, já nos apresenta importantes etapas do desenvolvimento do discurso do poeta acerca da liberdade de expressão política na democracia ateniense, uma vez que as peças do poeta cômico podem ser agrupadas em 3 momentos principais. As de primeiras fases, elas têm, ou aliás, que têm na participação coral sua maior força quanto à forma, na divisão das partes da peça, que marca o centro com uma parábase, interlúdio coral, em que se faz uma quebra de ilusão dramática, quando o coro, uma quebra ou um redimensionamento dessa ilusão dramática, quando o coro retira a máscara e fala direto aos espectadores, em nome do poeta. E a temática é mais voltada para a sátira política. São as peças de 425 a 421 a.C. As de segunda fase apresentam certa diminuição das formas fixas dos cantos do coro, que na parábase já não se descaracteriza e fala em seu próprio nome, né? O coro faz isso, fala em seu próprio nome. A temática ainda é muito política, mas a crítica se faz de modo mais velado, através de disfarces de fugas. São as peças de 414 a.C. a 405 a.C.
dentre as quais se incluem Lisístrata e Tesmoforiantes, né, que são de 411 a.C. E as de terceira fase apresentam uma mudança maior, uma vez que o cenário da Guerra do Peloponeso já se desfez com a derrota de Atenas, e não há mais Parábas. As peças dessas fases já são consideradas intermediárias entre a comédia antiga e a nova. São as peças do século IV a.C. São duas peças apenas, e a primeira delas é a Assembleia de Mulheres, nosso principal objeto de estudo neste projeto. A promoção de disciplinas ministradas e a ministrar na graduação, literatura grega 4, comédia, nós já ministramos em 2018.1, literatura grega 3, tragédia, em 2018.2, e na pós-graduação, as mulheres de Aristófanes, em 2019.1, mito e literatura na Grécia Antiga, com o tema Mulher e Mito, em 2010.1. Também nós já fizemos mais, né? Agora na Mito, Mulher e Mito, em 2019.2. Além dos encontros quinzenais do Grupo de Estudos da Comédia Aristofânica, GECA, em que estamos revendo nossa tradução da Assembleia de Mulheres, e a promoção de eventos locais e participação em eventos nacionais e internacionais da área de letras clássicas. Amplia e aprofunda a nossa pesquisa. Então, os resultados atuais da nossa discussão, que durante os dois primeiros anos da pesquisa, fizemos uma revisão do estudo introdutório da comédia Lisístrata, que traduzimos e estudamos como dissertação do mestrado em 1997. A tradução foi publicada 2 vezes, uma em 1998 e outra em 2010, mas a introdução só foi publicada em parte. O resultado desta revisão foi publicado em forma de livro com o título Acrópole agora, Mulher dentro, Homem fora. Introdução à Lisístrata de Aristófanes, Fortaleza, aqui em Fortaleza mesmo, na editora Substância, em 2018. Fizemos o lançamento do livro durante o 15º Encontro Interdisciplinar do Programa de Pós-Graduação em Letras, no dia 23 e 24 de novembro de 2018. A nossa tradução de Tesmoforiantes, de 2015, na verdade, ela será produzida ou será montada, vamos dizer assim, né, pela Companhia de Teatro Ensaio Geral, representada pela atriz Esther Góes, né? E o Grupo de Estudos da Comédia Aristofânica, GECA, na verdade era para ser montada este ano, mas já ficou para o ano que vem. Este ano nós vamos dar um mini curso, né, ou um curso, uma oficina, que vai durar do dia 16 de novembro até o dia 8 de dezembro. São 16 horas, com um curso às mulheres de Aristófanes, né? Ou as mulheres em Aristófanes. Existe a Tesmoforiantes e a Assembleia de Mulheres. E o Grupo de Estudos da Comédia Aristofânica, GECA, que coordena desde 2010, concluiu a tradução dos 1.183 versos da Assembleia das Mulheres, ou de Mulheres, no último encontro do semestre de 2019.1. A releitura das nossas traduções e o estudo das 2 primeiras peças femininas de Aristófanes, Lisístrata e Tesmoforiantes, ambas de 411 a.C., ao mesmo tempo em que traduzimos a terceira e última peça da tríade feminina do comediógrafo, a Assembleia das Mulheres, ou de Mulheres, ampliou e aprofundou o nosso conhecimento sobre o protagonismo feminino na obra de Aristófanes, que produz suas comédias a partir de Atenas do século V e IV a.C. Notamos a importância da mulher para a polis grega na comunidade, da família e na administração do lar, que no teatro cômico são características fundamentais para a não dissolução da cidade, no redimensionamento do privado para o público. A cidade se torna uma família. Os bens são comuns, mulheres, homens e filhos também. Não daremos continuidade ao nosso projeto, como estamos dando, né, de pesquisa às mulheres de Aristófanes, Lisístrata, Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres. Durante todo esse ano, de 2020, nós já fizemos isso e vamos continuar ainda com esse projeto durante o ano de 2021.
Quando concluiremos a revisão da tradução desta última peça, com o grupo de estudos da comédia aristofânica, JECA, faremos a publicação do texto. Continuaremos dando consultoria à Companhia de Teatro Ensaio Geral, através da atriz Esther Goy, para a leitura e produção da comédia Tesmoforiantes. Ministraremos na pós-graduação, né, em letras. Na verdade, nós já ministramos a disciplina Mulher e Mito, que é, na verdade, Mulher e Mito estava dentro da disciplina com o nome geral Mito e Literatura na Grécia Antiga, com o tema, né, Mulher e Mito. Fizemos também a revisão dos textos produzidos na disciplina As Mulheres de Aristófanes, ministradas em 2018.2, PPG Letras e aberta à extensão. E publicaremos um livro com o título As Mulheres de Aristófanes, Revolução e Recepção. Né? Será uma excelente oportunidade para fazer uma revisão de nossa pesquisa, orientando de forma mais objetiva as pesquisas sobre o feminino do PPG Letras, e colaborando de forma mais efetiva com a pesquisa de pós-doutorado, né, de nossos orientandos, né, de pós-graduação e de pós-doc, inclusive, né. O estudo diacrônico das 3 peças será útil para todos os pesquisadores de Aristófanes, até mesmo do teatro grego antigo como um todo, pois verificaremos as alterações ocorridas na própria estrutura da comédia e sua relação com o contexto de guerra do Peloponeso e o período pós-guerra da última comédia feminina de Aristófanes, que chegou até os nossos dias. Né? Então, nossos resultados são esses, né? Nós já vamos publicar, na verdade, publicamos a Acrópole agora, Mulher Dentro, Homem Fora, vamos publicar As Mulheres de Aristófanes, Lístra, Tesmoforiantes, Assembleia de Mulheres, ou a Revolução e Decepção, né? Nós, na verdade, conseguimos reunir textos que chegam a quase 600 páginas, tá? De todos os nossos orientandos, os participantes do grupo de estudos aristofânico, né? Grupo de estudos da comédia aristofânica, e também todos os nossos convidados, convidamos bastante pessoas para trabalharem, todos aqueles que já tinham trabalhado com Aristófanes na especialização em estudos clássicos. Então, nós publicaremos esse livro esse ano ou no começo do próximo, né? E vamos para o nosso minicurso na próxima semana, que todos possam participar. É isso, muito obrigada. Obrigada pelo convite.